Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tenha uma boa noite a todos vocês que estão assistindo. Então, que gostou aí da temática que vamos proporcionar hoje. Claro, tudo direcionado primeiramente a Deus e para Ele, a honra, a glória e sempre a Ele. Devemos sempre manter este foco. A palavra de hoje é algo bem interessante, uma palavra que ela está envolvida com o nosso tema hoje, com o que nós estamos vivendo na nossa época, com o nosso meio, às vezes no seu meio também. Então vamos hoje falar um pouco sobre a vaidade do mundo e a vaidade das pessoas. Isso é dentre todos. Vamos falar de um rapaz, de um cara muito interessante que foi um rei. Um cara que foi um rei, um dos mais sábios. Às vezes você que já é um grande leitor da Bíblia, você vai saber o que é, você já vai saber de quem que eu estou falando. Nós vamos falar dele mesmo, de um grande leitor, não um leitor, mas de um grande sábio, né? Que foi, claro, que pediu sabedoria a Deus. Entre todas as coisas, pediu sabedoria. O nome dele é Salomão, filho de Davi. Vamos falar dele hoje. Vamos falar um pouco do que ele escreveu, do que ele estava passando. E qual é, né, claro, o seu propósito com esse livro. Vamos falar um pouco da temática desse livro. Então, primeiramente, vamos orar. Se você está gostando, claro, não peço like nem nada, não é isso não. Às vezes você pensou que era isso, não é isso não. Se você já está gostando do vídeo, faça o seguinte, comenta o que você acha sobre o que nós vamos falar aqui, sobre a questão de tudo é vaidade, sobre a questão da vaidade, tá? O que eu peço é somente seu comentário, o que você acha. Se nós estamos vivendo essa questão do mundo hoje, já isso, ou não, tá? É somente isso que eu peço a você. E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, primeiramente, agradecer a Deus? Então vamos lá. Ô meu amigo, vai pra lá, vai. Meu cachorrinho bonitinho. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor durante essa noite. Primeiramente, vamos agradecer por tudo, claro. Vamos agradecer pelo Senhor estar nos provendo hoje da tua bênção e da tua rica misericórdia, promovendo hoje da palavra do Senhor, porque o Senhor é muito bendito para nós, Pai. Olha, maravilhoso demais. Hoje nós vamos falar, Pai, de uma temática que o Senhor propôs a falar hoje, que é a temática sobre tudo é vaidade. Uma temática que às vezes nós mesmos passamos em nossa casa, em nossas vidas cotidianas, em nosso secreto também. Hoje o Senhor vai nos proporcionar a falar sobre este tema que é maravilhoso perante os teus olhos. Muito obrigado e que todos nós venhamos a entender e não venhamos ter a soberba por explicar ou às vezes por ouvir e querer saber mais que os outros. Não, mas que venhamos ter a plena humildade que o Senhor está nos ensinando. Muito obrigado, Deus, e amém. E meu amigão, vai cair? Então fica, meu amigo. Irmão, então vamos falar hoje então no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, vamos ler do 1 ao 11. Assim, Eclesiastes foi um livro bem legal, bem dito, porque eu olho assim e falo assim, olha para trás, né, os outros livros são provérbios são um livro também bem interessante, são uma questão de sabedoria, né, versículos, poemas de sabedoria que Salomão escreveu aí também. Mas o Eclesiastes, eu acredito, tá? Uma visão que eu tenho que Eclesiastes foi um livro que ele já estava, vamos dizer assim, no momento final da vida dele, ele já estava falando, eu por ser um rei pedi sabedoria a Deus. Bom, Deus me concedeu o meu pedido. Sim, Deus ele me concedeu o meu pedido. Fui sábio, estou sendo sábio. Só que dentre tudo a minha sabedoria, dentro do que eu pedi a sabedoria, eu pedi, né, por pedir a sabedoria, eu descobri que tudo, qualquer ensino que eu venha querer saber demais, se torna vaidade. No capítulo de número 2, ele fala sobre vaidade das possessões. Ele já vai falar uma questão de bebida, né? Algumas coisas entre si, mas ele fala também sobre bebida. Sobre a minha ânsia também é vaidade. Se eu tenho ânsia, às vezes, de tomar um vinho, isso aqui não é vinho, que é água, mas às vezes tomar um vinho, ânsia, já estou pecando. Então, ele vai falar sobre vaidade, tudo é vaidade. Então, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo de número 1. Vai falar que tudo é vaidade. Vamos lá? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol?
Ele está falando sobre a questão, capítulo, versículo de número 1, 2, ele vai falar a palavra do pregador. O pregador pode se traduzir, né, traduzido literalmente, pode ser a questão de mensageiro, tá? Então, palavra do mensageiro de Deus, a mensagem que quer ser transmitida a nós. E o 3 é uma pergunta que ele faz a você, a mim, e ele quer uma resposta disso. Que é, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O seu trabalho, às vezes, é a questão, nós estamos falando de vaidade, tá? Então, por falar de vaidade, vem em vaidade de trabalho, em vaidade de estudo, né? Em vaidade das coisas mundanas, terrenas. Ele fala, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, que ele se encontra aqui na terra? Proveito algum, porque tudo passa. Como ele diz no capítulo, no versículo já, né, o próximo versículo, no versículo 4, ele fala, a eterna mesmice, está no meu título na minha Bíblia, mesmice, que fala, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Ele está falando que isso acaba se tornando uma mesmice. Tudo é uma mesmice, tudo volta, vamos dizer assim, a cada dia faz a mesma coisa. Se bem que todo dia não é o mesmo, tá? Todo dia não é igual. Mas ele está falando o seguinte, que geração vai, geração vem. Ele está falando assim, geração passa, geração vem. Hoje nós já estamos numa nova geração, mas até o ponto existia outra geração atrás. Por exemplo, você sabe o nome do seu avô? Se você sabe, parabéns. Você sabe o nome da sua bisavó? Ou você sabe o nome do seu bisavô? E do seu tataravô? Agora pergunta, o que tem a ver isso? O que nós estamos querendo chegar? Nós estamos querendo chegar ao seguinte, geração passada, eles também tinham planos. Ele tinha um futuro. Você sabe qual é o plano que às vezes o seu tataravô tinha? Quais sonhos que ele tinha? Qual desejo que ele tinha? Qual luta que ele passava? Mas acaba que geração vai, geração vem, e tudo se torna a mesmice. Aí ele dá exemplo depois sobre levanta-se o sol. O sol levanta, o sol se põe, tudo se torna a mesmice. E volta a nascer novamente. Aí ele fala sobre o vento. O vento vai para o sul, o vento vai para o norte e volta-se e depois revolve-se ao seu lugar. Então tudo se torna mesmice. Todos os rios, 7, tá? Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam-se elas a correr. Todas as coisas são canseiras tais. Todas as coisas são canseiras tais. Para ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. 10, uma pergunta. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, nós estamos falando de algo que não há lembrança. De algo que geração pôs em obra, mas que não há lembrança. Eu não posso falar de esculturas não posso falar de escultura vamos dizer assim, de monumentos antigos, porque isso passou, mas história ainda há. Mas qual era o propósito? Qual era o tema? Nós não sabemos. Eu vou ler o 12 até o 18, tá? O 12 até o 18 também é muito bom. Vamos ler depois a explicação toda da palavra, tudo bem? Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadriar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadão em trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nós estamos falando de conhecimento.
Salomão, ele foi um homem, cara, você pode falar um homem sábio. Eu não posso falar o homem mais sábio da terra, porque Jesus ali também veio, mas vamos falar assim, ele foi um homem mais sábio que teve. Com essa sabedoria que ele pediu a Deus, veio a riqueza também, claro, né? Porque tinha pessoas que... teve uma mulher, né? Que se não me engano seria mais tarde a mulher dele, se não me engano, que jogavam enigmas ali e ele conseguia descobrir como, né? Então foi um homem mais sábio. E ele veio a questão de buscar tudo que era debaixo do sol. Tudo que era debaixo do céu. E ele descobriu que tudo isso era vaidade. O que nós estamos falando? Às vezes você pensa em trabalhar bastante, conseguir uma vida plena, boa, só que não vai conseguir esse ponto. Pessoas às vezes querem apenas estudar, esquece a família. Esquece que tem uma família. Quer trabalhar, esquece das coisas. Esquece de tudo. Eu vou parar por aqui, depois eu vou continuar. Vamos dar início aqui a uma explicação primeira. Tudo bem? Vamos ler do 1 ao 2 e 3. Primeiramente, qual que é a temática disso? Você descobriu qual é o tema disso? Você sabe qual a palavra, o que a palavra está falando? Qual que é o tema? Qual que é a temática disso? Já descobriu? Hein? Temática é a vaidade. É a vaidade das coisas terrenas, é a inutilidade dos esforços humanos em se conseguir a felicidade verdadeira. Muitas das pessoas que trabalham hoje, eu conheço bastante pessoas, eu conheço pessoas que só querem viver trabalhando para conseguir o quê? Às vezes um carrão top para se mostrar para os outros, não é nem para ele, para os outros. Achando que aquilo vai se tornar felicidade. Aí que eu digo, felicidade não há nisso. Não há prazer nisso. Não há nenhuma circunstância em prazer nisso. Por quê? O que é esse nisso? Nada. Porque a vaidade das coisas terrenas é inútil. É inútil. Nós falamos isso hoje no culto. Para vocês é amanhã, mas para vocês já é outro dia, mas para mim, falamos isso no culto, falamos que aonde nós devemos guardar tesouro? Na terra? Não, no céu. Por que no céu? Porque no céu não há traça, não há nada que possa consumir. Nós não estamos falando de ouro, riqueza, não estamos falando disso não. Tá? Não estamos falando, vamos possuir, no caso, não é questão de possuir. Não vamos guardar dinheiro lá no céu. Estamos falando disso? Não. Não estamos falando que vamos guardar ouro lá no céu? Também não. Vamos falando que vamos guardar... vamos guardar carro lá no céu? Não. Nós estamos falando de guardar uma boa obra com Deus lá no céu. Uma boa palavra. Um bom intuito de levar a palavra. É isso que nós estamos querendo. Aí fala. É a felicidade verdadeira. A palavra vaidade encontra-se 37 vezes nesse livro. Sabia disso? Em 37 vezes nesse livro. Porque a palavra vaidade aqui é como se fosse algo que ele falar que não vale isso para nada. Vaidade seria mais ou menos isso, não vale isso para nada. Você faz essas coisas para quê? Não para me saber. Mas vaidade. Tudo isso não adianta para nada. O que nós estamos falando não é questão que você não deve fazer escola, que você não deve estudar, que você não, às vezes não quer fazer algo de teologia. Não quer dizer que você não precisa fazer isso, não posso fazer isso. Nós não estamos falando disso não. Não estamos falando assim, não estuda, tá, porque isso vai ser vaidade, então por que você quer estudar sendo que isso vai acabar? Não estamos querendo falar isso. Nós estamos querendo falar o seguinte, das pessoas que colocam isso, o estudo, o trabalho, a família também, acima de Deus. Isso é errado, porque Deus é quem te deu o estudo, que é a sabedoria, Deus é quem te constituiu o emprego, Deus é quem te constituiu a família. Então por que você vai largar Deus para isso, tais coisas? Tudo é passageiro, tudo é vaidade. A questão é, você deve fazer o seu trabalho com Deus. E você sabe qual é o seu trabalho com Deus? Já se pensou nisso? Você já teve essa experiência? Você já pensou? Vamos continuar. Aí fala referente-se Salomão às coisas que se acham debaixo do sol. Esta última expressão aparece 29 vezes. Essa questão de expressão do sol aparece 29 vezes aqui nesse livro. Comparado à vaidade, como a bolha de sabão. Pode ser explicado como futilidade, inanidade e insignificância. Pode ser. Sim, pode com isso, sim. Claro que pode. Insignificância. Vaidade, insignificância de saber. Irmãos, eu peço perdão aí. As motos estão passando, barulhos estão vindo aqui, mas eu não posso conter isso não. Mas vamos continuar a palavra, que o foco não está lá fora, está aqui. Geração vai, geração vem. Mostra a inconstância das coisas terrenas e da vida humana. Isso aí é, claro. Humana não, né? Humana. Olha isso. Geração vai e geração vem. A questão é, cadê o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, ele não passa, sabia? O conhecimento de Deus não passa.
Ele sempre continua a estar aqui. Tá sempre aqui falando conosco. Olha aí que maravilha. Aí 5, 7. Os agentes naturais sempre voltam a fazer o mesmo, enquanto o mundo presente permanecer, pois no derradeiro dia esse ritmo terminará. O que nós vamos falando é o seguinte. A questão é que nós estamos falando aqui, às vezes não dá para entender essa questão, por isso que eu gosto de literar aqui para vocês, traduzir literalmente para vocês entenderem. A questão é que os 5 e o 7 vão falar sobre questão de natureza, vai falar sobre o sol, o sol nasce, o sol dorme, né, questão de põe, né, torna-se ao dormir. Aí fala sobre os rios, mares, essa questão. Nós estamos falando sobre natureza, sobre algo natural, da natureza, claro, questão de Deus. Mas o que está falando aqui é o seguinte, os agentes naturais sempre voltam a fazer o mesmo, eles sempre voltam a fazer o mesmo, enquanto o mundo presente permanecer, pois no derradeiro dia este ritmo terminará. Nós estamos falando o seguinte, enquanto o mundo continua, a questão da natureza vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai continuar o sol vai levantar, vai continuar o sol a pôr-se. A questão também dos rios, vai continuar o rio a cair no mar, vai continuar. Enquanto a terra ainda continuar. E quando a terra acabar? Quando a terra acabar, infelizmente isso não vai ter. Entendeu? Aí vamos falar sobre a questão do 1 e o 10, que é alguma coisa de que se possa dizer, de isto é novo? Aí fala, não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Vamos dar uma questão de explicar. Isto é novo? O que se encontra debaixo do sol, no versículo 9, é terreno, temporal, perecível. O que é passageiro de certa maneira, às vezes até muito parecida, pode ser visto, ouvido ou sentido de novo. Isso a questão tudo é passageiro. Nós estamos falando de uma vaidade que o mundo tem, de uma vaidade que o pessoal tem, de uma vaidade que as pessoas têm. Isso é ao nosso redor, isso às vezes pode ser até mim. Eu estudo em escola. Às vezes a questão de escola, viu um aviso, mas a questão de escola às vezes vem até mim. Às vezes eu quero focar mais na escola do que na palavra de Deus, sendo que tudo isso é vaidade. Tudo é vaidade? A questão de escola é importante? Mas e Deus? É mais importante do que a escola. Muito mais importante que a escola. Muito mais importante que a escola. Eu devo fazer as coisas primeiro para Deus e depois as coisas da escola. Porque se eu fazer as coisas para Deus, Deus vai me honrar lá. E Deus me honra lá, eu honro ele de cá. Mas primeiramente eu devo honrar Deus em primeiro lugar. Tudo bem? Aí fala... O 11, que precederam as coisas das gerações passadas, que o 11, já não há lembrança das coisas que precederam, ou seja, das coisas passadas, gerações passadas, não há lembrança das coisas que já foram. Por acaso, você lembra de alguma coisa que às vezes o seu tataravô passou, sua bisavó e depois bisavô para avô? Você lembra de alguma coisa assim? Com certeza que não. Eu falo porque eu não lembro. Você lembra da minha bisavó? Imagina, não consigo mesmo. Então, ou seja, é algo que é muito difícil de lembrar, né? O 13, algo interessante que o 13 fala, aplique o coração a esquadriar, a informar-lhe com sabedoria, tudo enquanto sucedeu debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele as afligir. Coração, sabedoria, né? Salomão, de todo o coração, procurou perscrutar. Ou seja, ele queria fazer as coisas. Ele começou a entender. Não começou a entender, não, mas ele queria aprender. Com a sabedoria as coisas terrenas. Mas como logo confessa, debalde, pois só o Espírito de Deus penetra todas as coisas. Como o próprio Deus disse ao mesmo Salomão, em 1 Crônicas 28, 9, toda a sabedoria humana deve ser subordinar à suprema sabedoria divina, manifesta na palavra divina. Isso já fala tudo. A palavra pode se resumir a isso só. Eu quero deixar essa palavra no título do vídeo. No título do vídeo eu quero deixar essa palavra. Estava pensando já em outro título, mas essa palavra vai ser. Tá? Essa palavra vai ser: toda a sabedoria humana deve se subordinar à suprema sabedoria divina. Porque tudo que a sabedoria divina, a sabedoria humana que tem, tudo Deus proporcionou primeiro. Você acha que eles foram lá e já tiveram isso? Não. Tudo Deus proporcionou primeiro. Muitas das pessoas, elas têm a questão de revoltar, né? De revoltância contra Deus.
Ela fala, não, mas eu acredito que o Deus deu sim a sabedoria do homem para fazer tais coisas. Sim, Deus deu. Só que o homem às vezes quer tomar as suas próprias regras, tomar o seu próprio limite, sendo que Deus não deu essa plena liberdade. Claro, a questão do livre-arbítrio, tudo nós vamos falar. Mas sim, tem a livre-arbítrio? Tem. Mas a questão é o seguinte, o que não agrada aos olhos de Deus, por que você faz? As pessoas só querem fazer isso, o que não agrada aos olhos de Deus. Continuando, o 15 fala sobre imperfeito das criaturas e o motivo principal da sua vaidade, que o 15 é aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Corrigindo, vamos ler o 14 e o 15. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido a larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração, o conhecer a sabedoria, é saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Bom, quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Porque a ciência é uma questão de conhecer, né? Eu não sou formado em nada, claro, né? Ainda não, mas eu conheço muito da questão divina, e eu conheço muito sobre a questão de eu ser curioso, de eu querer procurar as coisas, não querer saber, tá? Mas eu querer conhecer, não conhecer para esbanjar, não. Mas de eu ficar procurando, muitas das pessoas têm essa questão de ciência. Onde está a ciência vem a tristeza. Porque a pessoa só está focada naquilo, em aprender, e acaba perdendo o que lhe mais importa. A família, o seu vínculo mesmo conjugal onde você tem. A esposa. Acaba perdendo. Por quê? Porque me atentei a procurar somente isso. Mas o que ele acaba perdendo de principal, em primeiro lugar, é a presença divina. É a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Eu falo porque Salomão, ele foi um homem sábio. Sim, ele foi um homem sábio, mas você pode ver que depois, lá no finalzinho, ele já começa a desviar. Ele já começa a ter, vamos dizer assim, algo que não é aos olhos de Deus, que não vai aos olhos de Deus. Ele acabou se casando com algumas mulheres, se não me engano foi 1.000 mulheres, e dentre as 1.000 mulheres ele acabou pegando uma religião de cada uma, e ele acabou virando um idólatra. E acabou que mais tempo mais tarde ele fundou um altar chamado, não vou falar o nome, mas tá aí na tela. Então, ou seja, foi algo que para ele acabou se distanciando de Deus, a questão de saber mais que os outros. Distanciou de Deus. 18, enfado, tristeza. Quanto mais o homem penetra na ciência e sabedoria, tanto mais aumenta os problemas e tanto mais ele se torna clara a deficiência da sabedoria humana. Deus deve dirigir a sabedoria humana, como em Provérbios 1:7. Pois em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Sim, em Cristo está oculto todo o conhecimento da sabedoria. Tá mesmo, isso do conhecimento, né? Em Cristo. Cristo, tanto quando ele veio, muitas pessoas tentaram pegar ele, vamos dizer assim, não em enigmas, mas pegaram na palavra. Tentar pegar em Jesus em casamento, sendo que Jesus não era casado, né? Muitas pessoas tentaram pegar, só que Jesus acabava que ele é o próprio evangelho. Então, como é que você vai debater? Não é debater, mas como você vai falar de algo que você mesmo não conhece, sendo que, vamos dizer assim, Jesus é o cara, ele é o próprio evangelho. Como você vai debater disso? Não vai falar disso? Não tem como. Quem vai ganhar? Não é nem questão de ganhar ou perder, mas a questão é, quem conhece? Jesus conhece, porque ele é o próprio conhecimento. Ele é o próprio conhecimento. Né? Aí vamos falar, o 18 a questão de porque na muita sabedoria há muito enfado. E sim, enfado e tristeza. A quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. A questão é o seguinte, a palavra já terminou. Quem busca se acha conhecimento aqui na terra, tristeza há.
Tristeza muito. Porque às vezes a questão de você conhecer, você perde tudo aquilo que era importante para você ao seu redor. A família é importante, sim, a família é importante. Aí você perde a família, perde às vezes a esposa, perde os filhos, claro que a esposa e os filhos já é família, mas perde o que mais importa para você, que é vamos dizer assim, um ambiente conjugal, uma família conjugada, de alegria, você perde isso. E para você perder isso, você às vezes quer só ter conhecimento. Você vive para você e não vive para os outros. Mas a questão de viver o conhecimento é algo que eu falo, é vaidade. Tudo é vaidade. A questão de eu querer saber mais que o outro é vaidade. A questão de eu querer saber é vaidade também. Não quer dizer que você tem que ficar, nossa, eu tenho que ficar então, não saber das coisas, não estudar. Não falei isso. Você tem que fazer isso. Só que Deus ele vem em primeiro lugar na sua vida. Coloca Deus como primeiro lugar na sua vida, que aí sim, você vai ter 100% de chance de vencer. Deus, ele é quem constituiu o mundo, ele é quem criou o mundo. Deus é quem criou você também. Deus é quem criou o conhecimento. Porque se Deus não criasse nenhum ser humano, você acha que o conhecimento teria? Nem nada. Conhecimento teria somente com Deus, claro. Mas aqui na terra não teria nada. Entendeu? Então agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Agradeça pela sua família que você tem ao seu redor. A família é muito importante. Às vezes não pensa, eu quero viajar, eu quero estudar fora. Não pensa que às vezes você querer estudar fora do país ou fora de outra cidade, isso vai dar alegria aos seus pais. Isso acaba se afastando você mesmo da família. E o conhecimento vem e a divindade, que é Deus, some da sua vida. Isso não é porque Deus ele quis sumir, mas porque você deixou Deus de lado. Você deixou Deus de lado e Deus apenas, vamos dizer, aceita a sua solução. Deus ele é o principal da sua vida, ele é o principal da minha vida também. Eu falo, conhecimento, da escola eu ficava muito preocupado em questão, será que eu vou passar, será que eu não vou passar? Mas aí eu descobri que Deus, em primeiro lugar, eu tenho que fazer todas as, vamos dizer assim, todo o trabalho de Deus em primeiro lugar. Por quem vai falar que eu passei ou não passei é Deus. Mas claro, o seu trabalho você também tem que ter. Só que Deus é em primeiro lugar. O que nós estamos falando é de vaidade, tudo é vaidade. Então, não deixa a vaidade entrar no seu coração, não deixa a vaidade entrar na tua família. Conhecimento não é tudo não, tá? Muitas pessoas querem ter o conhecimento do dinheiro. O dinheiro é bom? Bom, ele é bom, mas não é tudo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu adorei essa palavra, a temática da palavra. A temática dela é muito linda, porque Deus ele fez falar algo que eu estava passando. Que é uma questão de se eu fazer ou não fazer o negócio da escola, como é que eu vou fazer? Preocupação com ali, preocupação com aqui. Não com as coisas de Deus, mas com a escola. E Deus fez eu saber sobre isso. Lembre-se, todo conhecimento que você quer se adquirir debaixo do sol, tudo é vaidade. Uma coisa eu te digo, conhecimento é bom? Bom. É necessário ter? Interessante essa pergunta. É necessário ter conhecimento? Me responda vocês. A questão é, tudo é vaidade. Deus ele é o primeiro lugar na sua vida, na minha vida. Então, faz o seguinte, se você estuda, continue estudando. Mas se você é um cristão que estuda, seja um cristão mais verdadeiro com Deus. Estude a palavra de Deus. Algo interessante é que a palavra também diz sobre a questão de você querer conhecer as escrituras de Deus. Acaba sendo vaidade também. Bom, entre aspas, calma e observação, não é algo que você, como assim, não é rebelde, tá? A questão é a seguinte, quando ele fala a questão de você querer saber as minhas escrituras, é a questão de você querer saber as escrituras muito, tudo, querer saber tudo das escrituras para chegar lá e dar um sermão na pessoa. Isso se torna vaidade, porque o conhecimento de Deus não é assim, ele é trabalhoso, tá? Ele é como um vaso, ele é trabalhado à mão, assim como você trabalha na mão. Então é trabalhoso. Então eu agradeço pela rica oportunidade de ter falado. E hoje as minhas palavras que eu tenho no final desse vídeo, nesse vídeo aqui bem grande,
no final desse vídeo é que Deus, Ele transforma a sua vida, que você às vezes tem uma vida, querer saber, querer entender, gostar de conhecimento histórico, isso. Bom, minha palavra hoje para Deus, que vem até você, é essa. Que tudo que você tem hoje de conhecimento torne-se em humildade, e não em vaidade. Pois Deus é na sua vida e na minha também. Então é isso. Muito obrigado. Tchau.